Olá para todos, professores e professoras. Meu nome é Viviane, eu sou responsável pelo canal Reaver Cap e hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha experiência na mediação escolar. Não são tão boas quanto eu gostaria, mas eu separei 3 e no decorrer do vídeo eu vou contando para vocês toda essa experiência. Bom, vamos iniciar com o que faz um mediador escolar. O mediador escolar é um profissional de educação que pode ser contratado pela instituição ou pela família que deseja que o mesmo faça acompanhamento e orientação de trabalhos escolares, geralmente para crianças com alguma deficiência. Eu particularmente não tive a experiência de ser contratada pela família e trabalhar na escola. Eu sempre fui contratada pela instituição de ensino e lá dentro eles me encaminhavam para alguma criança que houvesse a necessidade desse acompanhamento. Quem pode ser um mediador escolar? Os mediadores escolares podem ser professores, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, sempre acompanhados pela equipe terapêutica da criança ou adolescente ou pela equipe escolar. O que acontece? Eu não sei você que está vendo esse vídeo, mas eu fiz a minha primeira experiência com mediação escolar foi ainda na época do colégio normal, do ensino de formação de professores, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Norte. E a primeira vez que fui contratada por uma instituição para ser mediadora, eu estava procurando estágio, na época estágio remunerado, e uma amiga minha comentou que a escola que ela trabalhava estava precisando de estagiário, então eu fui até essa instituição para pedir uma vaga. Então, assim, geralmente as escolas, as instituições, elas chamam a pessoa para lá por processo seletivo, analisam currículo algumas, outras por indicação, e cada uma oferece uma maneira diferente de contratar o estagiário. E acaba sendo geralmente um estagiário mediador. Eu particularmente trabalhei em uma escola que eu era professora regente e tinha uma psicopedagoga, que ela estava terminando a psicopedagogia, mas ela já era pedagoga, e ela trabalhava como mediadora nessa instituição. Foi uma só também, não tive muitas experiências com isso. Eu dividi a minha experiência em 3. Uma quando eu era normalista, que até já falei um pouco para vocês como foi o processo de acesso à escola, e 2 escolas eu graduanda. A primeira escola é uma escola estadual, porém tem a questão do ensino fundamental, 1, 2, e na terceira é uma escola, a primeira é uma particular, de Fundamental 1, a segunda é uma estadual de Fundamental 1, e a terceira eu já fui mediadora numa instituição federal, já com o Fundamental 2. Nessa terceira escola eu atendi o Fundamental 2. Vou explicar para vocês mais para frente, mas aí vamos falar inicialmente da escola número 1. Como eu falei para vocês, eu era normalista ainda, então eu acredito que eu estava em torno dos meus 16 anos, alguma coisa assim. Só mudar minha câmera de lugar. Eu estava com 16 anos e acho que 16, 17 anos, e uma amiga minha falou que a escola que ela trabalhava estava precisando de um mediador. Na época a escola a gente já conhecia que era uma escola que trabalhava com inclusão, então eu não fui para lá tipo enganada, eu sabia que eu trabalharia como mediadora e fui. O que eu fazia na escola? Eu era mediadora de um aluno com autismo. Eu não me recordo o nome da criança, eu não me recordo muito bem. Eu sei que ele tinha um grau moderado. Ele era verbal, ele falava algumas coisas, mas interagia pouco. Eu lembro que a característica era interessante, que esse menino, ele era o mais velho e ele tinha mais 2 irmãos, os 2 também autistas. Então, era uma questão já na família, já era uma questão que estavam todos habituados. Essa escola não era uma escola barata, ela era uma escola bairrista, continua sendo, que ela funciona até hoje, mas ela não é uma escola barata.
E esse menino tinha uma mediação, eu fui contratada pela escola, mas até então eu sabia que os pais pagavam uma taxa extra para ter a mediadora em sala de aula, porque o menino demandava uma mediação, porque ele não permanecia na sala, não fazia as atividades se não tivesse acompanhamento. Ele era muito inteligente, ele fazia sim o exercício com pouca mediação, mas ele tinha essa necessidade de alguém com ele, trabalhando diretamente com ele. O que eu realmente fazia na escola? Particularmente, praticamente nada. Eu acompanhava o aluno nas tarefas, nas aulas e não tinha opinião, não me questionavam, não perguntavam se eu queria fazer alguma coisa, não me davam direção. A minha coisa era, senta do lado dele, não deixa ele se movimentar muito pela sala, não deixa ele sair, caso ele saia você acompanhe, e só, entendeu? Não tinha uma atividade, eu tava lá só pra ficar do lado dele, literalmente. Quem era o meu coordenador supervisor? Lá, particularmente, não tinha. Eu fui entrevistada pela coordenadora, mas eu não me recordo de em algum outro momento a coordenadora ter me chamado, só mesmo quando eu fui fazer o desligamento do estágio. Fiquei pouco tempo lá, porque não era o que eu queria, eu não me via fazendo nada, exercendo nada lá dentro, e eu sempre fui uma pessoa que eu fico no lugar se eu estiver agregando e se estiver me agregando. Eu não vou ficar lá à toa. Na época a gente ganhava R$ 120 de estágio, era uma coisa bem complicada. Mas naquela época eu sobrevivia com esse dinheiro, a coisa de 12 anos atrás, 10 anos atrás. O professor regente da turma. Eu tive a oportunidade de encontrar com essa professora depois, não sei se ela me reconheceu nem nada, mas encontrei com ela na faculdade, em um evento. E não tínhamos relação, não tínhamos nada. Eu chegava, sentava do lado do aluno, acompanhava nas tarefas, o aluno não tinha uma atividade direcionada para ele, não me apresentaram um PEI do aluno, naquela época eu nem sabia o que era um PEI, mas em momento algum a professora sentou comigo e conversou, o aluno é assim, eu preciso que você faça assim, me passar material dele para que a gente pudesse trabalhar ou qualquer coisa assim. Não tive nada. Eu ali era uma babá, praticamente. Acho que até é errado falar que era babá, porque geralmente uma babá ainda faz um trabalho de mais intensivo com a criança, de brincadeiras, de uma forma de aprender, de atenção. Eu não tinha nada, eu não fazia nada, eu ia lá para quê? Para nada. Para receber os R$ 120 no final do mês, para mim fazia diferença. Baixa renda, né? Qualquer dinheirinho a mais fazia diferença. O que eu aprendi? Bom, naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Para quem não sabe, eu sou graduanda de Pedagogia da UEST, estou no último período e tem muitos cursos na área de inclusão. Muitos. Estou me especializando na área de inclusão e então faço muito cursos, participo de muitas palestras, muitos seminários, colóquios, whatever, muitas coisas mesmo. Naquela época eu não aprendi nada. Eu aprendi que não era o que eu queria. É engraçado isso, né? Naquela época eu não queria de forma nenhuma ser professora de educação inclusiva. Eu via aquilo como algo impossível e não entendia o trabalho do professor de educação inclusiva. Então, para mim, naquela época eu não aprendi nada, não achei interessante nada, achei uma perda de tempo. Fiquei lá, eu acredito que uns 3, 4 meses. E me via tão inútil lá dentro, tão inútil, que para mim não era interessante. Saí de lá e fui para uma outra instituição que para mim foi melhor, que me agregava melhor. Me explorava ainda, você que é estagiária sabe do que eu tô falando. Assumi turma, ainda fazendo ensino normal, de pré-escolar. E foi isso aí, né? É o que a gente tem, é o que a gente vive. Eu não vou ser hipócrita falar que, não, as instituições de ensino te valorizam. Não. Elas querem você porque elas querem mão de obra barata. Então, pais que estejam assistindo esse vídeo, fiquem atentos à escola dos seus filhos. Ainda mais quando são alunos de inclusão.
pesquisem, perguntem quem é esse mediador, de onde ele veio, que curso ele tem, qual a especialidade dele. Ou então, se pelo menos a professora regente da turma está com esse mediador. Depois a gente vai conversar mais um pouco sobre isso, mas é o que eu aprendi mais para frente. Vamos agora para a segunda escola. Eu já estava na graduanda já, é uma escola, como eu falei para vocês, estadual. E eu fui para lá através de um grupo de pesquisa, um projeto de pesquisa já da faculdade. Como eu consegui a vaga? Na faculdade, quando você abre projetos de pesquisa, você manda seu currículo e você espera, faz uma entrevista, alguma coisa assim. E surgiu a oportunidade da vaga, me enviaram a vaga sobre educação inclusiva. Aí eu já estava começando a olhar com carinho a educação inclusiva, uma área que eu gostava muito, porque eu não sou muito fã da educação infantil. Eu trabalhava até então com ensino fundamental, porque já era formada professora pelo ensino normal. Então, queria mudar de área, então eu comecei a pesquisar sobre educação inclusiva. Na época, não me recordo qual era o meu nicho de estudo, mas eu sei que eu estava bem por cima, assim, não estava uma coisa bem definida na minha vida. E foi a partir dessa escola que eu defini o meu rumo. Eu vou falar para vocês por quê. O que eu realmente fazia na escola? Inicialmente, a minha proposta de pesquisa, ela era para trabalhar junto com o professor do AE. Nessa escola eles acreditavam na bidocência, ou seja, eram vários professores, não tinha um superior, um inferior. Éramos uma equipe, teoricamente, éramos uma equipe e de assistência a esse aluno. E dentro do AEE, que era um atendimento educacional especializado, eu era uma pesquisadora. Porém, eu lidava diretamente com esse meu aluno. E o que eu fazia? Bom, inicialmente a proposta era de acompanhar o aluno, acompanhar nas atividades, orientar e pesquisar. Ou seja, ali eu estava estudando atividades de língua portuguesa e matemática para crianças com autismo. E a minha intenção no projeto de pesquisa era realmente pesquisar. Eu estava numa fase muito de aprender. E o que eu fazia na escola? Bom, eu fazia tudo relacionado ao aluno. Tudo. Eu planejava, eu fazia as atividades, eu imprimia as atividades lá, a gente tinha um espaço para impressão. Dentro da sala do AE, eu tinha acesso à sala do AE, porém os armários com os jogos, que a gente sabe, né? Quem já viu uma sala de AE bem equipada sabe que tem muita coisa interessante. Eu não tinha acesso a nada disso. Material para produção que eu tinha, o acesso era muito pouco, os armários lá ficavam trancados. Então, era difícil trabalhar com material concreto, a não ser que eu fizesse. E eu fiz de tudo. Outra coisa, eu nunca tive acesso ao PEI desse aluno. Nunca me deram acesso ao PEI dele. É uma crítica que eu faço à escola. Eu acabei usando essa experiência como base para minha monografia. E era uma das críticas isso. Aí quem era meu coordenador? Meu supervisor era a minha professora de AE. Não tenho o que reclamar, professora maravilhosa, me dava todo o suporte, percebia onde eram os erros que a instituição cometia junto comigo, e a gente, como estava pesquisando, a gente sentava e criticava e dialogava e insistia. Então, assim, ela sempre colocou que a culpa também não era dela, dos erros cometidos pela instituição, mas ao mesmo tempo ela somava muito comigo com questão de aprender. Você está aqui, você vai aprender com isso aqui. Você vai ver o que está errado para mais para frente você não cometer esses erros. O professor regente da turma é bem complicado. Eu não tive uma boa experiência com essa professora, tanto que eu saí da bolsa de pesquisa por causa dela também. E o que acontece? Esse aluno, ele era muito esquecido dentro da sala. Por mais que lá ele tenha um PEI, porque é obrigatório ter um PEI, por mais que a família seja muito presente, a professora, ela em momento algum fazia uma atividade, um planejamento, por mais que você tenha o PEI, é um planejamento geral.
quem é da educação inclusiva sabe, que é tipo um planejamento anual. Mas não tinha um planejamento de aula, ou seja, não tinha aula específica para esse aluno, não tinha atividades específicas para esse aluno, para que incluísse ele na turma, que ele ficasse ocupado. Não. A orientação dela para mim era: se ele estiver agitado, leva ele para a sala do AE e deixa eu dar minha aula, entendeu? Era uma relação bem difícil, e foi assim durante muito tempo, até que ela começou a perceber os meus avanços com esse aluno, muitos avanços, graças a Deus. Ele não era oral, ele tinha autismo e ele era não verbal. E ele já estava conversando algumas coisas, palavras de comando comigo, já me ouvia muito, obedecia os comandos, fazia as atividades. Ele não escrevia e ele passou a pegar no lápis para escrever. Ele não tinha o costume de sentar e ele passou a sentar na cadeira do meu lado. Então, assim, foram muitos avanços notados por mim, pela professora do AE e pela família. Porém, quando chegou de fato no ouvido dessa professora, ela ficou muito satisfeita e, conversando aqui, conversando ali, ela deu um jeito de me tirar do atendimento a esse aluno, que o meu atendimento com esse aluno virou base da minha monografia, que virou um estudo de caso, e ela me tirou desse aluno junto com a coordenadora da escola. E depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo melhor contando essa experiência. Foi bem difícil, mas tá. E daí eu parei o atendimento. Depois eu voltei ao atendimento particular com esse aluno, mas mais pra frente eu acho que tem um vídeo aqui no canal já com algumas atividades que eu dei a ele. O que eu aprendi? Nesse período eu aprendi muito. Nessa escola eu aprendi muito. Eu aprendi que... Eu aprendi o que é educação inclusiva. Principalmente, eu aprendi a diferença entre inserir o aluno na sala de aula e incluir esse aluno na sala de aula. E esse meu aluno de lá, ele era inserido, ele não era incluído. Não havia avanço, não havia dedicação, não havia propostas pedagógicas, não havia afetividade, que é uma tecla que eu bati muito nos meus estudos sobre a questão da afetividade, de você olhar, para você entender a inclusão e você tratar esse aluno como um sujeito de direitos ali dentro da escola, e que ele necessita desse atendimento personalizado, desse atendimento pensado exatamente para ele, por mais que todas as crianças devam ter esse atendimento, mas esse aluno ele necessita mais ainda. Ele não tinha. Ele não tinha esse olhar afetivo para a aprendizagem dele, essa, essa paixão por educação inclusiva. E por mais que ele fosse cercado de, de estrutura para isso, não tinha. Depois que eu saí, eu acompanhei ainda de longe um ano desse aluno, porque eu acabei virando amiga da família. E daí para frente foi só regressão. Tudo que a gente construiu foi destruído e depois a mãe me convidou para fazer atendimento particular. Para quem não sabe, eu trabalho com atendimento, com aulas particulares, atendimentos particulares. Então a mãe me voltou e a gente tem avançado. Ano passado, graças a Deus, ele pegou uma professora maravilhosa que soma. Eu não sei, eu acho que nessa questão foi muito a professora também, sabe? Não gosto de julgar o trabalho de outro colega, mas eu acho que foi a falta de interesse mesmo do professor. Mas depois para frente ele encontrou uma professora que se dedicou, a gente fazia um trabalho em conjunto. Ela na escola, dentro da escola, ela, a outra professora da bidocência, a professora do AEE, a mediadora dele dentro da escola, eu com atendimento particular, aí vem psicopedagoga, fonoaudióloga, terapeuta, todo mundo junto. Esse aluno foi cercado e quando esse aluno é cercado, ele avança. Isso é muito importante dizer. Então, essa questão de aprendizado, eu acho que esse momento foi o divisor de águas para mim. Agora eu sei quem eu sou, agora eu sei o que eu quero aprender e eu sei como eu vou ensinar. Eu sei agora a pedagoga que eu vou ser. Então, foi quando eu acho, a gente fala muito na faculdade isso, que teu olho brilha. E
Foi ali que eu decidi, eu sou uma professora de educação inclusiva. É com isso que eu vou trabalhar o resto da minha vida e é o que eu faço e é o que eu sou apaixonada até hoje. Agora vamos falar da terceira escola, que foi a última. Eu estou terminando pedagogia e eu peguei um estágio nesses últimos períodos, até antes agora da pandemia. Você está assistindo esse vídeo muito depois. Nós tivemos uma pandemia. E eu estava no Instituto Federal de Educação para Cegos e eu trabalhava no departamento de inclusão dessa instituição, ou seja, no departamento de deficiência múltipla. Os meus alunos, além da cegueira e da baixa visão, eles tinham... eu tinha uma com DI, que teve paralisia cerebral e tinha dificuldade de locomoção, e um autista severo. Como eu consegui a vaga, foi num processo seletivo, bem arrochado, assim, mandei currículo, meu currículo foi aprovado. Primeiro que quando eu soube da vaga, eu vi o endereço, eu sabia para qual instituição era, e eu já tinha participado de algumas palestras, colóquios nessa instituição. Então, quando eu vi a vaga, eu entrei em desespero, porque eu já estava terminando a faculdade, falei, não, preciso dessa experiência, e mandei o currículo para lá. Aí passou pela seleção do currículo, eu fui para uma entrevista. Na entrevista fui entrevistada pelas coordenadoras do ADM1, que é como eles chamam, e comecei o estágio lá. O que eu realmente fazia nessa instituição foi que eu aprendi o que é um mediador, qual é a função desse mediador. Que nessa escola eu não era responsável por nada desse aluno com questão de planejamento. Eu atendia um aluno do 9º ano, atendia 3, na verdade, 3 alunos do 9º ano, numa turma de 10 alunos, e ali eu aprendi qual era a minha função. Eu acompanhava esse aluno em sala de aula, e eles, nas necessidades básicas de professor planeja, o professor lá planejava a aula para eles, e me pedia ajuda com questão de aplicar essa aula. Ou, por exemplo, ele fez uma atividade que o aluno vai participar junto, enquanto ele está andando pela sala, ele pede, Viviane, você pode dar uma atenção a ele para orientar, para ajudar a pegar no lápis, ajudar a colar alguma coisa, pegar. Eu tinha um aluno que ele fazia, ele usava o computador para registrar as aulas dele, então precisava abrir um arquivo, mudar, botar pendrive, ligar, mexer. Então, essa era a minha função. Nessa instituição, eu fui mediadora. E outra coisa, uma vez por semana a gente tinha capacitação. O que é capacitação? Palestras, cursos, que eles colocavam, tipo, olha, você tem que aprender, vamos falar sobre inclusão, quem são esses alunos, o que eles precisam, e não só a equipe do ADM1, mas, tipo assim, a escola inteira, direção, professores de Fundamental 1, professores de Fundamental 2, estagiários, todo mundo que atendia esse aluno. Todo mundo ia para essa sala e a gente tinha essa reunião com convidados, com tudo. Além disso, a escola me proporcionava ainda cursos, ou seja, eles tinham cursos na área de inclusão e perguntavam se a gente tinha interesse de fazer. Quando a gente expressava o interesse, a gente fazia o curso, tanto que eu fiz o curso de práticas educativas para a vida independente lá, fiz curso de braille lá, e se Deus quiser, quando essa pandemia passar, eu vou voltar para fazer mais cursos lá, porque os cursos lá são gratuitos. Se você tiver interesse, depois me pergunta aqui no Rio, que eu vou te explicar onde é. E é uma instituição maravilhosa. Os alunos são bem assistidos, lá tem tudo. Tem orientação em mobilidade, tem terapeuta ocupacional, tem reabilitação para a criança, para ela aprender a se virar sozinha. Tem PEV, que é Práticas Educativas para a Vida Independente. Ela tem todo um profissional, todos os profissionais cercam esse aluno lá. É uma instituição maravilhosa. Tem suas falhas, tem. Lá grandes coisas que assim, eu observei com o tempo foram a questão
dos professores do ensino fundamental 2, que ainda tem uma resistência muito grande com questão da inclusão lá. Então, mas são outras questões que é um discurso, uma discussão muito grande. Quem é meu coordenador supervisor? Eu tinha três coordenadoras dentro do departamento que eu fui contratada, que lá são vários, mas assim, dentro do departamento que eu fui contratada éramos três coordenadoras. As três maravilhosas, sempre me deram super atenção, conversavam, explicavam se eu tinha dúvida, colocavam para mim qual era a minha função lá dentro, o que eu podia fazer, o que eu não precisava, porque isso é uma coisa de questão. Não é que eu não possa, eu posso ajudar esse professor, mas qual é a minha obrigação, sabe? O que eu devo fazer? Qual é a minha função lá dentro? Eu aprendi nessa instituição, é maravilhosa isso. Depois, mais pra frente, eu conto para vocês a minha concepção de mediação. Professores de agentes da turma. Nessa instituição eu trabalhava no 9º ano, então eram vários professores. Graças a Deus não tive problema com nenhum. Todos eles entendiam muito bem meu papel lá dentro. Nenhum nunca me pediu além do que eu deveria ou nunca me menosprezou por ser só uma estagiária, uma mediadora lá dentro. O que eu aprendi? Ai, gente, aprendi tanto, tanto mesmo, assim, eu costumo dizer que essas três escolas, elas foram o que marcaram a minha vida, tipo, o que eu quero para mim, o que eu acredito de inclusão, quem sou eu acho que é perfeito. Essas experiências acrescentaram muito na minha vida, a minha concepção de inclusão, ela saiu da parte de obrigação, eu tenho obrigação para a parte de afetividade, de estar disponível para esse aluno, o que esse aluno precisa de mim, o que esse aluno demanda de mim, sabe? É muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui qual é a experiência de vocês com a educação inclusiva, com a mediação, porque eu sei que a gente sabe que cada escola é uma escola, a gente sabe muito bem que cada professor regente é um professor regente. A gente sabe que a maioria das escolas não dão valor assim pra gente, colocam a gente como babá de criança inclusiva. Então, assim, me conta, você, como é a sua experiência com mediação? Você, mãe, que experiência você tem com mediação? Como é a escola do seu filho? Me conta aí, conta nos comentários. Mais pra frente a gente faz outro vídeo falando sobre isso. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Curte, compartilha com seus amigos mediadores. Segue lá no Face, o reaver.cap. E esse é o meu e-mail para contato. As pessoas aqui do Rio eu faço atendimento particular. Se quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, só entrar em contato comigo. Muito obrigada, beijos, até o próximo vídeo.